Saudações, queridos e queridas, está na Ryunomaru especial Rondinha no Japão. Galerinha, demorou um pouquinho, mas finalmente o nosso ídolo Master Honda Keisuke estreou nos gramados tupiniquins. Antes de entrarmos em mais detalhes, você está na companhia dele e as falas, o Barbudinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, o Norimaru brasileiro. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nossos queridos ouvintes. Essa semana vamos falar, sim, claro, da estreia de Keisuke Honda pela equipe do Botafogo. É uma estreia tão esperada aí desde a chegada do japonês em solos brasileiros. E é claro, falaremos também um pouquinho dessa pandemia que paralisou o futebol e o mundo todo, o coronavírus, que é um assunto também que está dando muito o que falar em redes sociais. Estes são os assuntos dessa semana do Ryunomaru. Lembrando a vocês ouvintes que a J-League está remarcada para o dia 3 de abril, mas ainda não é 100% de certeza que volte. Vai depender muito aí do quadro de evolução e melhorias do pessoal lá no Japão, né? Como que tá essa quarentena e tudo mais. Por enquanto está previsto, até porque lá a situação deu uma melhorada. Mas nunca se sabe, né? E quanto a isso no Brasil, tá tudo parado aqui também. Tanto que o nosso querido Honda Keisuke estreou ontem, jogaria agora na quarta-feira diante do Paraná Clube, aqui em Curitiba. Inclusive eu já estava providenciando o meu ingresso, né, Tiagão? Mas devido a essa paralisação que a CBF parou tudo mesmo, foi adiado e sem... por tempo indeterminado, né? Ainda não se sabe quando que vão voltar as competições nacionais aqui no Brasil. Bom, Tiagão, falando agora exclusivamente do nosso Rondinha, eu achei uma estreia ótima, de boa para ótima. Não foi perfeita por causa do fator torcida, né, Tiagão? Infelizmente, a torcida do Botafogo, que tanto pediu pelo Honda, fez toda a manifestação online e tudo mais, recebeu no aeroporto com todo o carinho que ele merece, não pôde comparecer devido a esses problemas que estamos passando aí mundialmente, né? Uma pena, mas nada melhor do que você estrear com um gol, né? Fez o golzinho na estreia, isso aí foi muito importante, dar uma baita moral para ele. Chegou a dar 2 assistências no jogo, mas esse time do Botafogo, pelo amor de Deus, né? Desperdiçaram aí as chances. Deu um chutaço ali no fim do primeiro tempo, que se não tivesse desviado na zaga, com certeza ia pro gol. Só achei que o nosso querido treinador Paulo Torre, que inclusive teve experiência no Japão, né, já treinou o Kashima e tudo mais, tirou ele cedo demais, né? Se não me engano, ele saiu aos 17 do segundo tempo, ele começou como titular da partida. Se eu fosse o Torre, já que ele sabia que não teria o compromisso no meio de semana na Copa do Brasil, poderia ter deixado até pelo menos os 30 minutinhos ele tá pra final, né? O Honda tava gostando, tanto que ele saiu do jogo reclamando, né? Insatisfeito que saiu tão cedo aí na etapa final. Pois é, Elias. Obviamente a estreia do Honda seria muito melhor com o apoio da torcida, coisa que não aconteceu. Tem até não vou nem dizer a conversa, né, mas a grande unanimidade das mídias sociais, dos canais de esporte e tudo mais, falando que até que o Brasil demorou um pouco, né, para fazer essas medidas de tirar os públicos do estádio, de a CBF ter se pronunciado sobre o cancelamento ou não das suas competições. Lembrando que a CBF, né, fez o anúncio primeiro, e aí ia ter uma reunião com as grandes confederações do país e tudo mais, para ver se eles iam aderir ou não. Tinha até a conversa de alguns estados não fazerem as pausas, né? Mas assim, como todo mundo parou, seria inevitável, né, a paralisação total do futebol. E também eu tô com esse time que acha que talvez os campeonatos estaduais, né, e a Copa do Brasil poderiam até ter sido paralisados pelo menos há 1 ou 2 semanas atrás já, né? Mas tudo bem, né? A gente espera que nada disso piore a situação, né, dessa epidemia aí de coronavírus, que seja uma coisa que o Brasil possa estar tirando de letra. A gente sabe que aqui as coisas não são tão fáceis assim, mas assim como acontece no mundo todo, isso é mais um capítulo que está em branco, que a gente vai ter que esperar para ver como é que vai funcionar. Sobre o Honda, perfeito, né? Fez um bom primeiro tempo, 2 chances de gols, né? Assina embaixo, na sua opinião. Acredito sim que o Honda tinha todas as condições de jogar pelo menos mais 20 minutos ali.
Até pela demora, né, Elias? Lembrando que o Honda iria estrear primeiramente na semana passada, né, na rodada aí da Copa do Brasil, né, o jogo de ida, né, da Copa do Brasil que aconteceu lá no Rio de Janeiro, mas o Honda, por causa de uma gripe, acabou não treinando alguns dias consecutivos e aí a sua estreia acabou sendo desmarcada, né. Mas realmente, né, a equipe do Botafogo, não são palavras minhas, então primeiramente gostaria de deixar bem claro, né, a todos os torcedores do Botafogo, que já se fala há um bom tempo, né, desde o começo do ano, que esse elenco de 2020 seria um dos ou o pior elenco do Botafogo dos últimos anos, né, o que é algo muito triste. Porque, é claro, né, como já falei até alguns números antes, né, eu não tinha conhecimento muito de como estava muito o futebol do Botafogo em questão de elenco, mas vendo os jogos desses anos, eu cheguei a assistir uns 2 ou 3 já, antes do Honda jogar, e realmente é um elenco meio modesto, que tem algumas dificuldades técnicas muito gritantes, né? E tem um outro problema, né? Que qualquer coisa que aconteça no Rio de Janeiro, a comparação com a equipe do momento, que a equipe do Flamengo é quase que inevitável, né? Então a situação ficou ainda mais complexa para a grande esteira solitária. Mas o jogo foi interessante, acho que o Botafogo tinha todas as condições de vencer, né? O pênalti foi claro, o Botafogo, se me engano, teve até um segundo pênalti que não foi dado ali, alguns falam que não foi, o que foi, mas a questão é que no segundo tempo o Botafogo deu uma murchada muito grande, né? Deu uma cansada muito grande, aqui do Bangu foi para cima, conseguiram fazer um gol de empate, né? Um gol até interessante, né? Recebendo, atrás dos marcadores, jogando a bola por cima do Gatito lá, que era o goleiro do Botafogo, e depois o Botafogo sem o Honda, com a equipe cansada, acabou não conseguindo reverter esse empate. Né, vendo alguns dados sobre esse jogo, né, o Botafogo foi extremamente superior, né, e tem até algo que eu desconhecia, né, e acredito que a maioria dos ouvintes que sejam fora do Rio também, é que no caso desse jogo, Elias, tem um jejum aí desde 2003 ou 2004, que a equipe do Bangu não ganha, né, da equipe do Botafogo, 2003, então assim, um jejum grande, né, então para vocês verem a diferença de equipes, né. Mas, né, nesse jogo que tinha tudo para ser mais uma vitória do Botafogo, acabou saindo em mais um empate entre as equipes. E olha, Elias, além do gol e tudo aconteceu, o que eu mais gostei do Honda foi que ele não gostou de ser substituído, né? Então isso mostrou que aqueles que falavam que o Honda tá indo pro Brasil só para ganhar um dinheiro, para não sei o que, não vai parar em lugar nenhum, tal, mostrando que inicialmente o cara pelo menos está comprometido em eu quero jogar e quero ser titular da equipe, né? E também não entendi a substituição do Honda logo no começo da equipe, já que eu tenho certeza absoluta que o Honda foi o cara que mais acertou passes certos no jogo inteiro do Botafogo, jogando apenas um tempo, né? E lembrando que o Botafogo tá fazendo essa Taça Rio, um campeonato de recuperação, né? Porque na Taça Guanabara nem para as finais foi, né? Nem para semifinal se classificou. Então é a chance do Botafogo conseguir sua vaguinha na decisão, ser campeão da Taça Rio e jogar a grande final, né? Com certeza, Elias. Esse é o cenário que todo torcedor japonês gostaria de ver, né? O Honda conseguindo ajudar a equipe do Botafogo a estar disputando aí, quem sabe, uma taça no Campeonato Carioca, mas a gente sabe, né, que as coisas não estão tão fáceis assim, né? Tirando ali a equipe do Flamengo, que é a equipe a ser batida, o Botafogo está assim um pouco atrás. Vou até dizer que, na minha opinião, neste momento, a equipe do Botafogo está até alguns passinhos atrás ali da equipe do Fluminense, que deve ser, no momento dos 4, né, entre os 4 times, a segunda equipe aí, a segunda força do campeonato carioca, atrás de Flamengo, né, e depois vira o Botafogo e, por fim, a equipe do Vasco da Gama. Entrando nesse assunto aí do futebol carioca, um pouquinho só para inteirar o pessoal, tirando o Flamengo, que é o ponto fora da curva mesmo, o futebol carioca tá falido, né? Quebrado. Você não vê grandes resultados dos times cariocas já há muito tempo, né, Thiagão? Você vê o Fluminense quebrado desde que a Unimed saiu. Você vê um Vasco gangorrão, né, que não se sustenta aí na Série A direito, inclusive nos últimos 10 anos aí foi 3 vezes rebaixado. Você vê um Botafogo que no mesmo ano que jogou Libertadores foi rebaixado, sabe? As equipes menores do Rio nem se fala, né? América, Bangu, que são equipes tradicionais do futebol brasileiro, mas que também já
há muito tempo passam por uma crise sem fim, né? É um lugar, desculpe com todo o respeito ao pessoal do Rio de Janeiro, mas é um campeonato falido, as equipes têm toda a estrutura que as emissoras de TV, a gente sabe qual, né, Tiagão? Banca, e mesmo assim com todo esse dinheiro jorrando dinheiro na cara dos clubes, os times não conseguem mais ter a vitrine e esse brilho que, por exemplo, as equipes de São Paulo têm, né? Realmente é a realidade. A gente tem que falar isso, é um assunto muito sério, né? Pois é, e não tem como a gente ver a diferença de elencos, né? Por mais que a gente esteja vendo esse ano, talvez aí a equipe do Vasco, a equipe do Botafogo tendo dificuldades contra equipes menores, né? Vendo aí os últimos jogos do Botafogo no campeonato e tudo mais, a gente percebe que, apesar da grande diferença de elenco, as equipes menores estão dando trabalho, mas muito devido a esses elencos bem simples, né? Que infelizmente alguns times estão tendo que montar, né? Com pouco dinheiro, e essa falência realmente do futebol carioca, essa falta de dinheiro ou essa polaridade, essa diferença gigantesca onde o Flamengo está no momento, as outras equipes, é uma coisa muito triste de se ver, né? Porque o futebol, né, do Rio de Janeiro é um futebol com uma história tão rica, né? Com tantos craques e tantos títulos aí, vendo aí de anos praticamente na sombra, né? Por exemplo, dos times paulistas e tudo mais, assim. É bom a gente lembrar que antes desse título do Flamengo de 2019, o último título brasileiro tinha sido do Fluminense em 2012, né? De 2012 para cá, realmente foram anos assim muito negros, né? Então é complicado. Nem Copa do Brasil, né? Eu acho que você chegou numa semifinal ou outra ali e tudo mais. Realmente, a diferença é muito grande. Eu ficaria muito feliz se o Honda tivesse chegado no Botafogo talvez alguns anos atrás, com a equipe um pouquinho melhor ali. Lembrando que mesmo que o Botafogo não esteja lutando por títulos diretamente nos últimos anos, chegou a ter algumas equipes bem interessantes, né, com alguns jogadores bem icônicos, né, como o Luca Abreu, né, tudo mais, e Seedorf. Então foram alguns anos que o Botafogo ainda tentou de alguma maneira trazer esses jogadores ali para fazer um alarde no Campeonato Carioca, mas a grande realidade é que o Botafogo está sim com um elenco muito, mas muito reduzido em questão de nomes e qualidade, e é uma equipe que vai tentar fazer o máximo possível com pouco, né? Então, se o Honda não conseguir talvez jogar tudo aquilo que todo mundo espera, não vai ser muito só culpa dele, né? Assim, de um elenco bem modesto, né? Modesto até um pouco demais se for comparar ali com uma equipe brasileira, né? Apesar que, né, pra gente ser bem sincero e bem honesto com todos aqui, não é só o Botafogo que está nessa situação, e nem o Vasco, né? A gente vê hoje o Corinthians com uma equipe horrível, apesar de talvez um pouco mais de dinheiro, mas muitas dívidas. A gente vê hoje um Cruzeiro também com diversas dificuldades. Na verdade, o Campeonato Mineiro como um todo também não está indo de vento em polpa, né? O futebol do Sul tem alguns anos que vão muito bem, outros muito mal. Então, assim, o problema das dívidas e do dinheiro do futebol brasileiro não é um problema de agora, né? A diferença é como algumas equipes lidam ou não, né? Como, por exemplo, né, a gente já falou várias vezes aqui no Rinomaru, a maneira talvez que o futebol do Paraná, onde o Elias mora, talvez eles lidam até um pouco melhor com esse esquema de elencos mais enxutos e tudo mais, de uma maneira muito mais inteligente do que a gente vê. Eu acho que não é nem questão de costume, né, Elias? É questão, tipo assim, de saber que, ó, esse ano a gente pode fazer uma coisa um pouco mais, então a gente vai mostrar pro nosso torcedor que a gente pode fazer. Se a gente não pode, eles deixam bem claro, nós não podemos fazer por isso, né? E a gente vê aqui pelo campeonato paulista e tudo mais, aonde às vezes até mentem pro torcedor, né, ou omitem algumas informações sobre dívidas e tudo mais, para mostrar que, ó, por aqui está tudo bem, mas aí quando você começa a ver que a equipe não rende, aí começa a aparecer as conversas, né? O time tá mal das pernas, tá com uma dívida aqui, tá tendo que pagar não sei o que atrasado ali, entendeu? Então, tipo assim, as coisas aqui parecem são muito mais encobertas, né? Tanto aqui em São Paulo, quanto no Rio de Janeiro, em alguns outros estados também, né? Então, infelizmente, essa é a grande realidade, né, do futebol sul-americano e brasileiro em questão. Agora, Elias, é esperar, né, quando a paralisação vai... até quando vai se manter. Eu acredito sinceramente, Elias, que essa paralisação da J-League que está prevista para terminar no comecinho do mês de abril, acho que vai acabar sendo prolongada um pouco mais.
Dizem aí talvez até de 2 meses de paralisação, esperando uma melhora aí e um aval do Ministério Público, né, e da saúde de todo o país. Mas a grande verdade é que agora a única coisa que resta aos torcedores é esperar. Infelizmente não há mais nada para ser feito, além, é claro, né, de a gente cuidar da nossa saúde, cuidar das pessoas que estão perto da gente e esperar que essa pandemia, né, essa crise aí do coronavírus seja uma coisa passageira e que tenha solução o quanto antes. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, Thiagão, vamos ouvir agora a opinião do nosso querido Thiago Bom Tempo sobre a super estreia do nosso querido Rondinha. Bora lá! Fala Elias, fala Thiagão, tudo bem com vocês? Eu assisti a estreia do Honda em um bar aqui em São Paulo, junto com os torcedores do Botafogo. E se por um lado eu tô muito preocupado com as deficiências técnicas do time, por outro lado, fiquei bem feliz com o desempenho do Honda. Foi titular, fez gol, fez 2 grandes jogadas que poderiam ter terminado em gol, né? Não errou nenhum passe. Eu vi aqui que ele deu 32 passes, acertou todos os 32. Enfim, números muito bons, né, para uma estreia. O Honda jogou na posição original dele, né, como meia centralizado. Muitas vezes ele trocava de posição com o Bruno Nazário, ia para meia direita. Às vezes ele ficou também um pouco mais recuado para tentar ajudar na saída de bola. Eu gostei dele, bem participativo, né, fez um bom primeiro tempo. Só teve aquela pisada na bola que destoou um pouco, mas mesmo assim acho que foi uma boa atuação e deu pra ver que ele pode render bem jogando aqui no Brasil. Eu só não entendi muito bem a substituição do Autuori, que tirou ele com 60 e poucos minutos de jogo. Eu acho que dava pra deixar ele ter jogado mais tempo, até porque ele estava sendo o melhor jogador do sistema ofensivo do Botafogo. Agora vamos esperar, né, ver quando é que vai ter o próximo jogo, né, já que tá tudo suspenso agora e acho que pelo menos uns 2 meses a gente não vai ter mais futebol para assistir, né. Um abraço para todos vocês. Bom, olha só, hein? É muito bom você poder ouvir a opinião de um cara que é torcedor da equipe, né, que acompanha de perto desde pequenininho. É isso aí, muito legal também ver que a opinião do Bom Tempo é muito parecida com a nossa, né, em questão da avaliação do primeiro jogo do Honda. São Paulo também excepcional, como tem sempre lugares, né, para você poder estar assistindo os seus jogos, né, independentemente qual seja a sua equipe do coração. E aproveite também para já levantar a bola, Elias, para o último assunto desse Renomaru, que é o seguinte, é mais uma opinião, né, que eu gostaria de saber sua sobre isso. Você acha que talvez, né, o Honda dando certo no Botafogo, as coisas fluindo da maneira que a gente espera, você acredita que o Honda pode estar pensando na possibilidade de estender o seu contrato no futebol brasileiro para pelo menos mais uma temporada, seja ela pelo Botafogo, por uma outra equipe, ou você acha que realmente o Honda vai fazer apenas essa temporada mesmo, né, no futebol brasileiro e depois alçar aí voos em outro lugar do mundo? Olha, eu acho que ele joga só 2020 aqui no Brasil e acredito que ele vá para outro país, né? Porque a gente sabe que o Honda ele consegue ser mais aleatório com o Ronaldinho nos rolês, né? Então nunca se sabe o que pode sair da cabeça desse maluco aí. Vai depender, ou vai que, por exemplo, um Corinthians da vida, um Flamengo, algum time assim de massa resolva contratar o Honda, assim como o Corinthians fez com o Casim, né? Que o Casim jogou no Coxa em 2016, de repente apareceu do nada lá no Corinthians em 2017. Nunca se sabe. Mas eu sou mais da opinião de que ele volte a jogar em algum outro lugar, vá pro Japão ou coisa do tipo, assim. Eu acredito que talvez exista a pequena possibilidade do Honda se manter no futebol brasileiro por mais um ano, mas é assim, tem que dar tudo muito certo no Botafogo, né, para talvez ele fazer aí talvez mais meio ano, mais um ano de contrato, ou aparecer alguma equipe que realmente deu uma grana bem grande, né, pro nome do Honda e tudo mais, até porque a gente sabe que ele traz um marketing interessante aqui no Brasil, né, todo o alarde que ele foi feito aí no Botafogo é um exemplo disso, mas acredito que se o Honda for jogar numa outra equipe aqui do Brasil, com certeza ela não será uma equipe carioca, né, então há chances, talvez remotas, do Honda jogar
em São Paulo ou no sul do país, talvez até no Coxa não é impossível, mas aí vai depender de muitos valores e tudo mais. Então assim, nesse momento, é claro que já jogou apenas um jogo e todos os torcedores que gostariam de ter o Honda na sua equipe, vai ter que esperar, mas a gente tem que ser bem sincero que as possibilidades são bem remotas, né? O Honda colocou nesta manhã pós, né, a sua estreia do final de semana no Campeonato Carioca, que ele tem o sonho, né, de ainda fazer um gol em todos os continentes do mundo. Falou que até gostaria de fazer um gol no continente lá na Antártica e tudo mais assim. Então isso... Tá o Pinguim FC, né? Exato. Então isso mostra que a opinião do Elias, eu acredito que seja a mais correta, né, que o Honda faça apenas um ano aqui de futebol brasileiro e depois vai procurar aí uma equipe bem diferentona, um futebol bem emergente, né, para conseguir esse objetivo dele, né, que é algo que é particular dele, de fazer gols no máximo de equipes e lugares do mundo possíveis. A gente sabe que dinheiro não é o que o Honda precisa, né? Então é um cara muito bem de vida, se organizou muito bem durante sua carreira. Então a questão agora mesmo é ele ser aleatório e jogar bola enquanto ele gostar. E agora ele não tem mais obrigação de seleção. E tem mais um detalhe, né, Elias? Com essas paradas aí de futebol em geral e a possibilidade talvez aí das Olimpíadas serem não canceladas, mas jogadas um pouco mais no final do ano ou pro ano que vem, talvez isso mine de vez a possibilidade do Honda ser chamado para jogar pela seleção, né? Isso que seria talvez ali o último objetivo dele com a seleção, né? Então, dependendo como ficar essa situação também, questão de Olimpíadas e Jogos Olímpicos, isso também pode mudar e sim, né, a trajetória do Honda aí no futebol brasileiro, para melhor ou para pior na questão dos torcedores. Eu acho que é isso, né, meu amigo? Uhum. Não duvido que ano que vem ele apareça no Pirâmides, no Al-Ahly do Egito, assim, né? Pode ser, nada. Pode ser. Se é um lugar que ele não jogou ainda, então assim, qualquer tipo de futebol muito maluco que a gente pensou, putz, um cara de nome nunca viria jogar aqui, né, a não ser que seja por um caminhão de dinheiro, né, eu acredito que o Honda é esse cara que pode ser essa linha fora da curva, né? É que deixa eu ver, ele fez gol na América do Norte com o Pachuca, fez gol na Europa, fez gol aqui na América do Sul. Fez gol no Japão, né, na Ásia. Fez gol na Oceania, né, quando jogava lá na Austrália. Falta a África, né? Falta a África, né? E os polos. E os polos muito malucos. Aí que a gente sabe que o futebol por lá é extremamente, né, muito local, não tem nem muito... Pinguim FC versus Esquimós. Exatamente, é bem esse nível bem maluco, assim, de futebol. E assim, eu ainda acredito que o Honda vai sim fazer esses rolês bem aleatórios. Eu espero que o Honda fique um bom tempo aqui no futebol brasileiro. E acabei de lembrar de uma coisa, Elias, que não tem nada a ver com o Honda, mas uma das primeiras coisas que nós falamos, né, naquele Reno Maru quando o Honda chegou aqui no Brasil foi que os times brasileiros, vendo que o Honda é um bom marketing e tudo mais, é inevitável que comece a aparecer alguns outros nomes japoneses citados para jogar no Brasil, né? Até se não me engano, foi no comecinho do mês de fevereiro, metade do mês de fevereiro, não sei, que teve uma conversa do Vasco tá conversando com o Nagatomo, né? Mas aí, pelos altos salários que o Nagatomo pediu, a equipe acabou meio que dando uma segurada. E lembrando que um dos jogadores que está hoje ainda no elenco do elenco do Vasco é o Guarim, que já jogou já com o Nagatomo nas épocas de Inter de Milão e tudo mais. Então teve essa pequena pontezinha entre o Nagatomo e o futebol brasileiro que acabou não funcionando. Mas quem sabe um outro nome pode pintar aí nos próximos meses ou até no ano que vem. Vamos ver numa dessas. Eu gostaria muito de ver, tipo, Ogro no Coritiba, Kagawa no Coritiba. Eu lembro que eu sempre conto pra vocês, pros queridos ouvintes, né, Tiagão, daquela história que o meu sonho era ver o Nakamura jogar no Coxa, né, e tal. Você sonhou coisa com isso também? Teve, acho que não. Sonhei, nossa, foi uma pira muito aleatória na minha vida, assim. Quem sabe, eu já... né? Pra quem já teve Kazu no elenco, né, cara, então... Exato, então tudo depende da questão... É uma que nunca morre. Sim, é uma esperança que nunca morrer e também, assim, quanto mais o marketing do Honda for positivo, mais essa chance acaba aumentando, né? Não só de jogadores com uma carreira já consolidada, já uma decrescente, né? Mas talvez assim até um jogador que faça um bom ano na J-League, né? E acabe vindo aí novo pro Brasil, fazer uma ponte de um ano e meio, né? Mas aquilo que a gente espera é que quem venha jogar no Brasil, independente de quem seja jogador japonês, que ele tenha um pouco mais de atenção, né? Para não acontecer, por exemplo, como aconteceu recentemente com o Toshi jogando no Avaí, né? Com poucas chances, o cara acabou ficando encostado e acabou saindo pelas portas dos fundos.
Ah, não, pior que tipo, daí aparece assim. Sugimoto no coxa, né? Kawamata no coxa. O Kamasa eu não sei, mas o Sugimoto seria talvez um pouco mais, pela questão de idade, um pouco mais fácil, né? Mas, Fechou, irmão? fechou? Nos vemos na semana que vem. Na verdade, assim, nem na semana que vem, nós nos vemos nas próximas semanas com mais informações sobre tudo, né, que acontece no futebol mundial aí, o japonês, devido, claro, né, à paralisação devido ao coronavírus. É isso aí, galerinha. Fiquem de olho aí no YouTube, nos drops da vida, que qualquer coisinha a gente tá em alerta. É isso aí e Hiromaru levando o melhor futebol japonês para vocês, galerinha. Até semana que vem ou até qualquer hora. Valeu, galera. Forte abraço e com Deus. Cuida da saúde. Tchau, tchau. Sayonara.